Trabalho do grupo P3 que tem como objetivo apresentar a respeito da máquina de Turing quântica, é, feito pelos alunos Arthur Bubbles e Gabriel Jäger. A tecnologia atual ela representa uma grande evolução na história da humanidade. Porém, se a mesma for contrastada com os princípios da mecânica quântica, é possível observar que seus dispositivos ainda são muito simples. E uma indagação que muitos autores consideram relevante de ser feita é com relação ao modelo teórico de computação quântica e se o mesmo poderia se mostrar superior baseado nos modelos tradicionais. E alguns pontos que serão abordados no decorrer desse trabalho que são importantes de serem mencionados é com relação, primeiramente, ao espaço de Hilbert, que na matemática um espaço de Hilbert é uma generalização do espaço euclidiano, que não precisa estar restrita a um número finito de dimensões. Esse espaço obedece a uma relação de completude que garante que os limites existem quando esperados, que permite e facilita diversas definições da análise. Os espaços de Hilbert permitem que, de certa maneira, as noções intuitivas sejam aplicadas em espaços funcionais. John von Neumann criou a nomenclatura de Abstract Hilbert-Raum de seu famoso trabalho em operadores hermitianos não limitados, publicado em 1929. Em mecânica quântica, por exemplo, um sistema físico é descrito por um espaço de Hilbert complexo que contém os vetores de estado que os mesmos ainda contêm todas as informações do sistema e complexidades multifocais. Outro fator também importante de comentar é com relação às normas matriciais e produtos tensores. Inicialmente é preciso esclarecer a definição de norma, sendo m maiúsculo elevado a n vezes m minúsculo o espaço vetorial das matrizes n vezes m reais ou complexas. Uma norma é uma função que faz a associação com cada matriz a um número real não negativo, satisfazendo suas propriedades. Em um caso distinto onde A é uma matriz e A pertence a m elevado a n vezes m, a mesma é definida pela fórmula abaixo. Além disso, o produto tensorial das matrizes AJ com linhas RJ e colunas KJ para J igual a 1, 2 é a matriz do bloco A1, A2, cujo RK enésimo bloco é a RK2, onde a RK é o elemento da linha R, coluna K em A1, 16R, 6R1, 16K, 6K1. Frações contínuas são expressões que estão na forma da primeira imagem do próximo slide, em que todos os números BJ são iguais a 1. E uma expressão na forma da imagem 2 é uma fração contínua simples e finita. Tais expressões podem ser denotadas respectivamente por A0, A1, A2, A3 e A0, A1, A2, A3 até AN, respectivamente. É possível observar que o termo é separado por ponto e vírgula para evidenciar a parte inteira do número representado. As imagens têm como objetivo exemplificar a descrição anterior. Os primeiros 6 teoremas apresentados dizem respeito ao livro An Introduction to the Theory of Numbers, de Hardy e Wright. Esses teoremas têm como objetivo a complementação dos temas apresentados anteriormente, trazendo uma visão com um destaque maior à mecânica quântica. Os teoremas restantes discorrem sobre assuntos mais específicos a respeito da máquina de Turing quântica e suas propriedades, além de propriedades de conceitos destacados anteriormente, interligando com estes os assuntos tratados dentro destes teoremas. Máquina de Turing quântica. Uma máquina de Turing quântica, ou também computador quântico universal, é uma máquina abstrata usada para modelar o efeito de um computador quântico. Ela provê um modelo muito simples que captura todo o poder da computação quântica. Tais máquinas de Turing foram primeiramente propostas num periódico de 1985, escrito pelo físico da Universidade de Oxford, David Deutsch, sugerindo que portais quânticos poderiam funcionar de maneira similar à computação digital tradicional das portas lógicas binárias. Máquinas de Turing quânticas podem se relacionar com máquinas clássicas e probabilísticas num framework baseado em matrizes de transição,
como mostrado por Lance Fortnall. É uma generalização da máquina quântica clássica que tem estados misturados e permite funções de transição irreversíveis. Redes quânticas. As redes quânticas constituem um elemento importante da computação quântica e dos sistemas de comunicação quântica. As redes quânticas facilitam a transmissão de informações na forma de bits quânticos. Um bit quântico, ou simplesmente qubit, é uma partícula que pode ser representada instantaneamente por uma superposição de dois estados, 0 e 1, também chamados de qubits. Estão em processadores quânticos separados fisicamente. Um processador quântico é um pequeno computador quântico capaz de realizar portas lógicas quânticas em um certo número de qubits. Máquina quântica multitape. Uma máquina quântica é definida como um controle finito e um número K fixo de etapas divididas em células escaneadas por uma cabeça de fita em um único movimento. Dependendo do estado do controle finito e dos conteúdos analisados nas células escaneadas, o controle finito pode mudar o estado, deixar a cabeça de fita imprimir novos símbolos nas células escaneadas, mover cada cabeça de fita independentemente, uma célula para a esquerda ou direita, ou manter a mesma parada. Uma máquina quântica com várias fitas difere do modelo quântico básico pela forma de sua função de transição. Redes aproximadas. Uma rede quântica computa uma transformação individual por uma matriz U sobre um espaço de Hilbert h elevado a 2 elevado a m. É dito que a rede que computa a respectiva transformação individual aproxima Qn dentro de E, sendo E maior que zero. Quando a distância induzida por um vetor euclidiano normal entre as transformações unitárias são associadas com duas redes, mediante tais procedimentos, obedecendo regras condicionais para a existência, é perceptível a aproximação. Máquina quântica inconsciente. A máquina de Turing quântica inconsciente forma uma ligeira generalização da classe introduzida por Bernstein e Vazirani. Tal máquina representa o caso em que a cabeça não pode assumir posições estacionárias na fita.